Você está no canal Progresso Diário DCN, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eric, eu sou instrutor, mestre e conselheiro de casais. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aí em 3 vídeos, uma série de 3 vídeos sobre o tema Criação, Cuidado dos Filhos. Nesse vídeo, que é o segundo vídeo em específico, eu vou falar um pouquinho sobre Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, e posteriormente Jacó, Esaú, e por aí vai. E vou falar um pouco aí sobre a questão de como nós pais, temos que tomar cuidado com a preferência sobre os filhos. Vou falar um pouco sobre o relacionamento dos jovens, Então esse vídeo vai servir tanto para criação, treinamento de filhos mais jovens, mais adolescentes, não só crianças, e também para os jovens aí noivos que estão pretendendo se casar, ou aqueles que já se casaram também e querem, aprender alguma coisa aí a respeito dessa história bíblica, tá bom? Não esquece de já curtir esse vídeo, compartilha aí nos grupos da família, do WhatsApp, grupos da igreja, pequenas células, pequenos cultos, pequenas reuniões. E também ver se a sua inscrição tá vermelhinha, tá ativa aí no canal Progresso Diário DCN, tá bom? A gente traz vários temas, cada semana um tema, casamento, Bíblia, finanças, desenvolvimento pessoal. Então nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco aí a respeito do relacionamento de Rebeca e Isaac, No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os filhos, Esaú e Jacó. E no vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha aí na playlist, já tem vários vídeos aqui no canal, mas na playlist aí de criação, treinamento de filhos, no vídeo anterior eu falei sobre, acho que foram 8 perguntas, não recordo, Eu fiz o vídeo com o Thales, meu filho menor, fazendo algumas perguntas que nós pais devemos fazer para os nossos filhos, tá bom? Então vamos lá, essa leitura, ela está em Gênesis, a partir do capítulo 23, 24 e 25, Se eu não salvo engano, eu li hoje, inclusive, ontem, da data que eu estou gravando esse vídeo, com meu filho Thales. Nós estamos lendo a Bíblia em 2025, estamos lendo Gênesis no Velho Testamento, já terminamos Mateus no Novo Testamento e começamos o livro de Marcos, Então para você que é pai, que é cristão, é muito importante você estar lendo a Bíblia com seu filho, Eu pude ler a Bíblia com os meus filhos adolescentes, enquanto eles cresciam, algumas vezes aí, umas 2 ou 3 vezes eu acredito, conforme os anos foram passando, Depois que eles se tornaram adolescentes, eu comecei a assistir alguns vídeos de estudo, especialmente para jovens, do David Paul Washer, se encontra no YouTube, que é o estudo a respeito de provérbios, voltado para jovens, Então eu assistia com eles ali uns 20 minutos, lia a Bíblia, conversava um pouco, orava, Cada dia eu selecionava um para orar dos adolescentes. E agora só o pequeno que está fazendo essa leitura e esse acompanhamento. Os adolescentes, eles já leem a Bíblia por conta própria, eles já seguem a igreja por conta própria, cada um determina, o caminho que eles vão seguir, porque eles já têm uma certa maturidade para tomar esse tipo de decisão na vida deles, A gente confia na decisão, na educação que a gente deu, e eles vão tomando decisões na vida, Nós como pais de jovens, de adolescentes, até de crianças, conforme nossos filhos vão crescendo, nós precisamos dar um nível de atenção e educação e treinamento, não só criar, Criar dá uma impressão de que a gente está criando gado, O gado você cria no pasto ali, você alimenta, você deixa ele meio largado e ele vai melhorando o desenvolvimento dele, Já o filho, a gente dá um treinamento, você tem que ensinar o seu filho, educar o seu filho. Lá no nosso curso Casamento Épico, Tá vindo aí pro digital, nós temos um módulo inteiro, passo a passo, só sobre criação de filhos, Desde os pequenos, os adolescentes, os maiores, metodologia de agenda, metodologia de dicas, de como fazer para cuidar de cada filho, para monitorar, ver como é que está indo, esse treinamento. Mas a base, a ideia é que você, quando tem um filho pequeno, ele exige toda a sua atenção, Quem tem um filho aí recém-nascido, você vai saber, perceber que ele exige tudo da mãe. Você que vai ter filho, ou você que já tem filho pequeno, ou um filho que já foi pequeno, você sabe disso, A mãe, ela fica sobrecarregada, porque o filho quer a mãe o tempo inteiro, quer mamar, quer colo, tem que trocar fralda, dá um trabalho muito grande, É até complicado você levar o casamento depois que você tem filhos pequenos, Tem um livro do Gary Chapman, muito bom, que eu recomendo, que é Como Melhorar o Casamento Depois que os Filhos Nascem, alguma coisa assim. Mas é muito bom esse livro dele, Eu recomendo todos os livros do Gary Chapman, que no meu canal é uma das bases de estudo que eu fiz para ser um mentor de casais, são os livros do Gary Chapman, o livro dos irmãos Kendricks, Depois os nossos filhos, eles vão crescendo, eles vão se tornando um pouco mais independentes. Quanto mais independente, mais você tem que trabalhar na formação de caráter do seu filho, Então o seu filho, ele vai pegando aí 4, 5 anos, você já vai desenvolvendo coisas que ele pode fazer, como
lavar uma louça, varrer um chão, pegar os brinquedos que ele mesmo usou, quebrar um copo, ele mesmo pode pegar ali os caquinhos de vidro com cuidado para não cortar a mão, varrer, né, você ajudando ele, fazendo junto com ele. E conforme ele vai ficando adolescente mais velho, você vai soltando ele para maiores responsabilidades. Aí você vai colocar ele num futebol, num vôlei, numa natação, né, em uma arte marcial, alguma coisa extracurricular, cursos, né, fora da escola, futebol, o que quer que seja. E eles também vão aprendendo mais responsabilidades dentro de casa. Então, a partir dali, você já pode mandar eles fazerem algumas coisas sozinhos, né? Você não precisa mais ajudá-los, embora possa, mas você vai supervisionando, você vai vendo como eles estão fazendo, vai ensinando, corrigindo alguma coisa ou outra. É uma fase mais complicada de lidar, né? Porque os hormônios estão muito à flor da pele, né? É a época onde os filhos se rebelam, né? Entre aspas aí, ficam mais revoltados com os pais, porque eles começam a responder mais, os hormônios estão mais aflorados, eles começam a ter outras influências, né? Quando o seu filho é criança, é bebê, a maior influência é o pai e a mãe. Você é o herói do seu filho, da sua filha, né? Por mais ou menos uns 9, 10, 11, 12 anos. Depois, não que o seu filho não te considere mais esse herói, mas você começa a dividir atenção com influenciadores, com amigos, cantores e uma série de outras coisas, né? E o importante é você ir direcionando o seu filho, a sua filha, no caminho que eles devem andar, conforme diz o livro de Provérbios, né? E o adolescente, ele vai começar a namorar, vai começar a ter interesse, né, por garotas, por garotos, dependendo do seu filho aí, sua filha, vai começar a querer namorar, vai começar a querer trabalhar, vai começar a estudar, vai começar a desenvolver caminhos, né? E como a gente pode confiar nas escolhas dos nossos filhos? Se você ensinou eles a ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de caráter, de princípios que você tem na sua casa, né, o falar obrigado, o pedir por favor, respeitar a autoridade, tudo isso você vai ensinando no dia a dia, né? Eu, por exemplo, pego os meus filhos, né, agora mais o pequeno, mas sempre peguei os meus filhos e falo, olha, vai lá e compra alguma coisa sozinho. Por quê? Porque eu tenho que treinar eles para quando eu não estiver mais aqui, quando minha esposa não estiver mais aqui, né, quando nós partimos para o outro mundo, encontrarmos, né, o nosso Senhor Jesus, eles possam saber o que fazer, como se virar. Então você vai ensinando as coisas, né? Eles vão aprendendo a lavar a própria roupa, eles vão aprendendo a cuidar da casa, eles vão aprendendo a comprar, usar o cartão de crédito, de débito. Eu ensinei aos meus filhos como guardar o dinheiro, como dividir o dinheiro, fazer divisões do salário do jeito que eu faço, né? Primeiro mostrando para eles no dia a dia, depois ensinando eles a fazerem, para juntar um dinheirinho, não gastar tudo, comprar as próprias coisas, percebe? Então você vai direcionando o adolescente, né? E é muito importante a gente como pais tomar cuidado, porque muitas vezes a gente quer que os adolescentes tenham não só os nossos valores, mas os nossos desejos. Então, por exemplo, eu escuto muito rock, pop, música gospel. Minha esposa já é um pouco mais pro lado do sertanejo, que eu não gosto tanto. Meus filhos, eles não necessariamente escolheram rock ou sertanejo, né? Geralmente a gente quer empurrar nossos gostos para os nossos filhos, mas eles escutam o que eles gostam de ouvir, desde que sejam músicas, né, com letras não ofensivas, né? Eles sabem que se eles vão ouvir uma música que tem palavrão, eles sabem que não é bom para a vida deles, eles sabem o significado daquele palavrão, eles sabem que eles são responsáveis por aquilo que eles escutam, né? Ou por aquilo que eles fazem na vida deles, que há uma consequência, que há, né? Eu sempre ensinei que quebrou, tem que pagar, que fez uma determinada coisa, haverá uma disciplina, né? E é assim que a gente vai ensinando nossos filhos para a vida, porque na vida, se você quebra a lei, você tem uma disciplina. Na vida, se você trabalha, você ganha o dinheiro. Se você gasta tudo que você tem, você fica sem dinheiro e por aí vai, né? E quando, eu acho que no capítulo 23 que eu estava falando, né? Eu acho que Sara, de Gênesis, Sara, ela morre no capítulo 23, se eu não estou enganado. E então Abraão, ele enterra, né? Tem todo um texto ali para ele comprar o campo de Macpela, dos filhos de Efron. Ele era estrangeiro na terra de Canaã, Deus tinha prometido a terra para ele, mas a terra ainda não era dele. E aí ele manda o servo dele, no capítulo 24, se eu não estou enganado, de Gênesis, ele manda o servo dele buscar uma esposa para Isaac, tá? E o servo vai até a parentela de Abraão, ele pede para não dar uma esposa para Isaac do pessoal de Canaã, da terra onde ele habitava, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas você pode ler lá em Gênesis a história, caso não conheça. E ele encontra os parentes do próprio Abraão. E ele, de uma forma muito sobrenatural, de uma forma linda, com o dedo de Deus ali realmente, quando ele chega no poço, ele fala, Senhor, né, Deus de meu senhor Abraão, se for da sua vontade que haja uma esposa aqui pro meu senhor Isaac, né, que o Senhor faça com que a mulher, uma virgem que venha buscar água, e eu falar, dá água de beber para mim, e ela me responder, darei água para você e também para os seus camelos, seja essa a esposa que o Senhor escolheu pro meu senhor Isaac. E quando ele está falando ainda, vem Rebeca.
Rebeca, ela vem com um cântaro de água, né, que era um jarro de água, naquela época não tinha água encanada, então ela pega a água do poço e ele vai até ela, o servo de Abraão, né, que era o que cuidava de todas as coisas de Abraão, provavelmente Eliezer de Damasco, né, o Damasceno, não sabemos, mas ele chega, ele fala com ela e fala assim, dá um pouco de água para mim beber, ele põe a mão, ela estende ali o cântaro na mão dele para ele beber, e ela fala, vou tirar água para os seus camelos também. E aí ele dá um brinco, ele dá uma pulseira de presente para ela, Abraão era muito rico, né? E ela vai até o irmão dela, até o pai dela, e fala o que aconteceu, eles levam esse homem, né? A questão da hospitalidade no Velho Testamento, no Oriente Médio ali, eles hospedam esse homem, os camelos, e ele conta toda a história, falando que Abraão pediu para ele buscar uma esposa, que ele orou a Deus e Deus respondeu dessa forma e tal, tá? E aqui nós tiramos algumas lições. A primeira delas é que muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu estou orando para Deus preparar um esposo, para Deus preparar uma esposa, e pode até ser que Deus direcione alguém para você, como Deus direcionou Rebeca para Isaac. Porém, não é sempre que isso vai acontecer. Eu penso até que isso, na verdade, é a exceção, não a regra. Tá? Então, às vezes a gente fala, eu orei tanto para Deus me dar um marido, uma esposa, e deu errado, né? Será que Deus não mandou a pessoa certa para mim? A verdade é que a responsabilidade de escolher um namorado, uma namorada, um noivo, um esposo, uma esposa, é nossa, né? Antigamente tinha essa questão da gente escolher o namorado, a namorada dos filhos, né? Existiam muitos casamentos arranjados por dote, por questões de dinheiro, por questões de poder, união de famílias e por aí vai. Mas hoje, né, numa geração mais avançada, cada um escolhe a namorada, o marido, etc, né? E a gente tem que ter muito cuidado com os sinais, né? Você observar, você que é jovem, você que é adolescente, você que é pai e mãe, que aconselha seu filho, né? Se aquele menino com quem sua filha vai casar, se ele respeita a mãe dele, porque o jeito que ele trata a mãe dele, ele vai tratar a esposa. Se a menina trata bem o pai dela, porque o jeito que ela trata o pai, ela vai tratar o marido. Se a menina gosta de limpar a casa, se ela gosta de cozinhar. Eric, mas eu não quero uma esposa que cozinha, que limpa a casa. Então tudo bem, mas caso você queira casar com uma mulher que limpa e cozinha, né? E aí você tem que ver se o menino também ele ajuda na limpeza da casa, porque você vai precisar de um marido que te ajude nas tarefas, muitas vezes. E se o menino for preguiçoso, se ele acorda depois da meio-dia, se ele não ajuda a mãe dele na casa, são sinais que a gente vai vendo no dia a dia, né? E quando a gente vê a história de Isaac e Rebeca, apesar de que Deus preparou Rebeca para Isaac, né? Embora Deus não faça muito essa questão de sempre tá, né? Você pode orar, você pode buscar, Deus pode apontar, dar sinais, né? Alguns casos vai acontecer de Deus prover uma esposa, mas a grande maioria não, né? Mas Rebeca, ela era uma mulher virgem, ou seja, ela era uma pessoa que estava se guardando para um momento, para um marido, né? Naquela época isso era mais natural do que hoje, mas hoje ainda existem, né? Jovens moços e jovens moças que decidiram esperar, decidiram, né? Se manter puros para o casamento. Isso já é um bom sinal, especialmente para quem é cristão, né? Não estou falando que quem, de repente, já perdeu a virgindade aí antes do tempo seja uma má pessoa, mas leva mais bagagem emocional para um casamento, pessoas que tiveram mais parceiros ou parceiras. Isso vale para os jovens, vale para os adultos também, tá? Aqui eu estou falando mais de jovens e de adolescentes, mas vale para os casamentos adultos. Rebeca, ela era uma mulher que trabalhava, então ela levanta cedo, ela vai buscar água ali no poço, né? Ela estava fazendo as atividades que as mulheres faziam naquela época. Ela era hospitaleira, ou seja, ela servia as pessoas, porque mesmo sem conhecer o servo de Abraão, ela fala, não, meu senhor, eu vou te dar água, já vou colocar água para os seus camelos. Então ela era uma pessoa que servia, e o cristão, ele vive para servir, né? Se a gente não serve para servir, a gente não serve para mais nada. Então são características que a gente tem que ver nos jovens e que a gente tem que desenvolver no caminho dos jovens, né? Os nossos filhos, eles vão errar muitas vezes, vão cometer erros, vão fazer coisas que a gente não está de acordo, e é normal porque a gente também cometia erros na nossa adolescência, né? Porém, você deve confiar e ir guiando, como eu falei, ensinando e deixando eles desenvolverem uma personalidade, né? Não forçar nossa personalidade dele, né? Como eu falei lá a respeito da música, que eu dei o exemplo. Outro exemplo é a profissão, né? Eu queria ser médico, não consegui, então meu filho vai ser médico. De repente seu filho nem gosta de medicina. Eu queria ser advogado, não consegui, meu filho, minha filha vai ser um advogado, uma advogada, né? E muitos pais se frustram, e muitos filhos fazem uma faculdade, aprendem uma profissão que não gostam para agradar o pai e a mãe, e acaba levando uma vida infeliz. Então deixe seu filho aprender sozinho, escolher, né? Você pode direcionar, pode dar alguns palpites ali, pode, né, dar orientações, mas deixe o seu filho escolher a profissão que ele quer, a esposa, o marido, o estilo de vida que ele vai ter, onde ele vai morar, o que ele vai fazer. E você vai coordenando, vai ajudando. Quando ele cair e errar, você ajuda a pôr no outro caminho. Quando ele precisar da sua ajuda, você ajuda. Quando Rebeca, ela vem, né, ela se casa, ela aceita se casar com aquele homem, né, ela casa ali com Isaac.
quando ela chega, Isaac, ele orava todos os dias. A Bíblia diz que ele estava meditando, orando no entardecer. Todas as tardes Isaac orava, ele aprendeu com Abraão, né, a levantar altares e a invocar o Deus de Israel. E Isaac estava no poço de Beer Lahai Roi, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o poço daquele que vive me vê, que é o poço onde o anjo falou com Agar e Ismael, irmão de Isaac, né? Isaac, ele orava todos os dias, e quando ele vem, ele toma Rebeca, né, como esposa. Ele leva a Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, que já havia falecido. Ali ela se torna esposa dele. Não existiam, né, os casamentos como existem hoje. Mas a Bíblia fala que com 40 anos, se eu não estou enganado, Isaac se casa com Rebeca. E ele ora por ela 20 anos. Ele batalha em oração porque ela não podia ter filhos. Ela era estéril, assim como Sara era estéril, mas Deus abençoou e ela teve Isaac. Rebeca também era estéril, né? E Isaac orou por ela 20 anos. Imagina um marido que batalha pela esposa por 20 anos em cima de um propósito, né? Então perceba que são qualidades, características de Isaac e de Rebeca que a gente tem que analisar, né? Tanto para guiar os nossos filhos, aconselhar, quanto no nosso próprio casamento, quanto você que é jovem, que está noivo, que vai casar, né? Não basta só você ver a mulher bonita, o homem bonito, o beijo, o abraço, a pegada, né? Tudo isso é importante, mas o principal, aquilo que você vai levar para a vida, é aquilo que você... É o que está a mais dessa questão da química, dessa questão do beijo, dessa questão do abraço, dessa questão corporal. Vai além disso, né? Isso por si só não sustenta casamento, não sustenta relacionamento. Então é necessário você ter convívio, vocês terem coisas em comum, vocês terem essa responsabilidade de trabalho e todas essas coisas, tá? Vale a pena você ler a história de Isaac e de Rebeca, é uma das histórias mais belas de casamento dos jovens, né? Especialmente se você for ver Abraão, ele teve como esposa Sara, como concubina Agar, que teve o filho de Ismael, como filho Ismael, né? Teve depois Quetura, que foi uma concubina que teve vários filhos depois, né? E os filhos de Rebeca e Isaac, Esaú e Jacó, a gente vai falar no próximo vídeo, eles tiveram mais de uma esposa, né? Esaú teve 2 esposas de Canaã, que foram um grande problema para Rebeca e Isaac, e depois ele casou com uma filha de Ismael, né? Tio dele casou com a irmã de Nebaiote, se eu não estou enganado. E Jacó, ele também teve 2 esposas, Raquel, Lia e mais 2 concubinas, tá? Então teve 4 esposas. E isso também deu bastante problema ali, bastante dificuldade de briga entre as esposas, principalmente. Que era um costume daquela época, né? Acredito que ainda haja lá poligamia no Oriente Médio, não sei dizer como é que funciona isso nos dias de hoje. Já Rebeca e Isaac, Isaac se casou somente com Rebeca. Isaac não precisou de outra esposa, Isaac não precisou de concubina, então os dois tiveram um bom casamento. Embora o que atrapalhou eles um pouco foi a escolha, né, a preferência pelos filhos, que é o que a gente vai falar aí no próximo vídeo, tá bom? Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Dá uma olhada nos links aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Das nossas comunidades lá no Facebook, nos vídeos curtos, né, nas redes de vídeos curtos, também lá no Insta. E acompanha a gente aqui também no YouTube. Muito obrigado, não esquece aí de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp.